Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo então a nossa última unidade de princípios de transportes, na qual a gente vai falar de transferência de massa, alguns conceitos envolvendo a agitação molecular, no caso a temperatura, como ela influencia no transporte de massa, a porosidade de um material sólido também na transferência de massa e algumas aplicações da engenharia. Então vamos lá. Transferência de massa e a relação de temperatura. Pessoal, o que acaba acontecendo? A gente já conversou um pouquinho antes sobre isso, que o efeito térmico, né, a agitação molecular das partículas, né, a temperaturas elevadas, ocorre uma maior movimentação das moléculas, das partículas que compõem a substância, o material com que a gente está trabalhando. Perfeito? E isso vai influenciar de forma direta a transferência de massa. Por que isso vai acontecer? Digamos que quando eu trabalho com um ambiente de temperatura menor, ou quando você tem ali uma temperatura reduzida, as moléculas estão com menos agitação, você vai ter, ou esse meio, ele vai oferecer para a passagem da massa da sua espécie uma resistência. Então, alterando a temperatura do meio ou do corpo, a agitação vai diminuir a resistência oferecida por esse meio de transporte, facilitando então a transferência de massa. Então é um conceito ali de resistência muito parecido quando a gente fala da transferência de calor, né? As paredes geram uma resistência à condução do calor, né? Resistência térmica. No caso aqui, a temperatura é um fator que vai influenciar nessa resistência do meio. Um exemplo, né, que eu gosto muito de trazer é a questão, por exemplo, do perfume. Então, quando a gente borrifa perfume no nosso corpo, você gera uma certa concentração do perfume em um certo local e ele vai sendo difundido no ambiente. Agora, vamos pensar comigo na situação. Em um dia quente, né, ou um dia onde que a temperatura ambiente está mais elevada, a agitação do meio, no caso do ar, ela é um pouco maior. Isso vai fazer com que esse perfume ele se difunda, né, ele seja difundido no meio muito mais facilmente, né, com maior facilidade. Então você vai ter aí uma sensação, né, de um perfume mais cheiroso, já que ele está se difundindo com maior eficiência nesse caso. Claro que isso vai afetar a duração, porque ele vai estabelecer um equilíbrio muito mais rápido, né? Ele vai ser difundido muito mais rápido. Já num dia frio, né, temperatura menor, o meio vai ter uma temperatura menor, isso vai fazer com que esse processo de difusão tenha uma resistência maior a esse movimento de massa. Perfeito? Então a temperatura ela influencia desta forma. Vamos tomar aqui como uma simulação, provavelmente a gente já tenha feito essa simulação na aula passada, mas é interessante que a gente retome. Nós temos aqui duas situações. Então eu tenho aqui um meio separado aqui por um divisor, um meio de partículas azuis, né, e um meio com partículas vermelhas. Eu tenho a mesma concentração, né, 60 partículas desse lado, 60 partículas desse lado, então você tem a mesma concentração em ambos os lados. O que nós temos de diferença? Temperatura. Então o meio das moléculas azuis, nós temos uma temperatura de 50 Kelvin, enquanto das moléculas vermelhas nós temos aqui uma temperatura de 300 Kelvin. Pelo que a gente acabou de discutir, nós teríamos então que este meio ele oferece uma menor resistência à passagem ao fluxo de massa em relação a este meio. Este meio com menor agitação, ele vai oferecer uma resistência um pouco maior. Então vamos remover aqui o nosso divisor e verificar o que vai acontecer. Tá? Você consegue perceber que o meio com maior agitação, ele consegue se difundir mais rapidamente nesse meio. Claro que em um determinado momento aqui vai acontecer o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vai acontecer também o equilíbrio das concentrações, já que se trata de um sistema isolado. Mas a resistência oferecida pelo transporte,
né, ela é facilitada em relação à temperatura. Nós conseguimos verificar que esse meio de maior temperatura, ele favorece a transferência da massa, enquanto que o de menor temperatura, ele gera uma certa resistência a essa transferência em relação à interação entre as próprias moléculas e partículas que compõem os gases, os líquidos que estão envolvidos, certo? E a outra situação que nós temos é a transferência de massa em relação à porosidade. Então, o que se entende sobre porosidade? Então, quando a gente trabalha com corpos sólidos, o material sólido, por mais que você tente ou que você faça compressões sobre ele, ele vai apresentar pequenos espaços livres em sua composição, que é o que a gente chama de porosidade. Então são essas pequenas frestas. Normalmente elas são ditas microscópicas ou não, né? Então algumas são de maiores, como a situação aqui representada. Outras vezes você só consegue verificá-las com testes, aplicando-se um teste sobre a superfície para verificar esse grau de porosidade. Mas esses poros, eles permitem, ou ele deixa livre a passagem de, por exemplo, líquidos e gases. Então, não vai ser uma superfície que vai impedir a passagem totalmente. Ela vai gerar uma resistência a passagem de massa, ao fluxo de massa do meio de maior concentração para o de menor concentração. Porém, conforme você tem um maior número de porosidade, ou um grau de porosidade maior para o seu corpo sólido, isso vai diminuindo, ou seja, melhora a permissividade, ou seja, a passagem, é permissível a passagem desse fluido e consigo o transporte da massa do meio de maior concentração para o de menor concentração. Então a questão da porosidade das paredes do material sólido, ela influencia também na transferência de massa, no transporte de massa. Isso visto, então, como a ideia de uma resistência a esse transporte. Então, quanto menor o grau de porosidade, ou menor a porosidade do material, maior a resistência. Então, nós temos uma relação inversa. Quanto maior a quantidade de poros, menor a resistência. Perfeito? A gente pode simular isso através aqui desse nosso simulador. É um simulador de canais da membrana, mas pode-se muito bem observar isso. Aqui nós temos uma membrana, ela não apresenta nenhuma porosidade, então tecnicamente ela não está deixando esse meio de maior concentração, que essa massa, essas moléculas passem para o meio de menor, que aqui no caso é zero, mas eu vou adicionar aqui alguns canais, chamados canais de comporta, que depois eu posso abri-los. Então eu vou colocar 2 canais de comporta, então pouca porosidade. Então eu abri, então note que aqui você vai passar então a ter um meio que dá permissão, permissividade à condução, a passagem então dessa massa de um ponto para outro. Ok? Então você tem, através desses pequenos orifícios, esses poros, a passagem da nossa massa, ou transporte. Para a gente conseguir observar isso, eu vou reiniciar aqui. Todos, vou acrescentar mais algumas massas aqui. Ali a gente estava com apenas 2 poros. Então eu vou acrescentar mais alguns canais nesse nosso sistema. Vários canais. E agora a gente vai reproduzir novamente essa simulação. Então, abrir os canais, vocês vão perceber que o transporte de massa ele vai ocorrer com maior facilidade, ou seja, com maior permissividade. Então, a presença desses poros são extremamente importantes para o fluxo de massa. Então, quanto maior a quantidade de poros, maior facilidade para o fluxo acontecer, então menor resistência. Perfeito? Pessoal, nesse primeiro vídeo eram essas 2 discussões que eu gostaria de trazer para vocês, e no próximo a gente vai estar falando sobre alguns processos, como a questão de extração, destilação, adsorção, absorção, certo? Então, grande abraço e até lá.